Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ortiz Coelho e esse é o nosso canal. Estou vindo aqui mais uma vez dar aquela força para você do cursinho JB, para que você consiga a tão sonhada e almejada aprovação. Nessa primeira parte, pessoal, do curso, a gente vai trabalhar com vocês alguns conceitos, algumas teorias, alguns conhecimentos prévios que são fundamentais para que vocês possam dominar a prova de linguagens do Enem 2021. Então, assim, é muito importante que você acompanhe essa aula, que você anote as dicas dessa aula, que você pause essa aula e anote o que eu estou falando e depois volte e escute de novo. Porque é muito importante que você faça essa base, que você tenha isso em mente nesse momento, para quando chegar mais à frente, nas questões, a gente não ter dificuldade e você ser aprovado, tá bom? Vamos trabalhar alguns conteúdos ainda e eu vou marcar com vocês um momento para a gente poder fazer questões, a gente botar em prática o que a gente está discutindo em sala de aula, tá? Mas vamos lá, sem mais delongas, comigo na tela. Olá, galera, estamos aqui. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar de forma mais detida, de forma mais detalhada sobre as modalidades de linguagem. Vamos falar de linguagem verbal, principais formas de manifestação, linguagem não verbal sinais, linguagem não verbal libras, linguagem não verbal corporal, linguagem não verbal fotos e linguagem verbal, focando na língua oral e escrita e também encerrando com linguagem publicitária. Então, pessoal, peço a máxima atenção de vocês e eu quero que vocês aproveitem cada instante, porque cada momento, cada oportunidade que Deus permite que você esteja aqui assistindo essa aula, aprendendo um pouquinho mais sobre língua portuguesa, se preparando para o Enem, é uma oportunidade única. E as chances que passam na nossa vida, elas não costumam voltar. Podem aparecer outras chances, mas as que você tem agora, você tem que aproveitar ao máximo. Então, deixo aqui o meu carinho, deixo aqui a minha dedicação e à disposição para que vocês possam, através dos comentários do YouTube, através da coordenação do JB, através das minhas redes sociais, o Ortiz Coelho no Instagram, poder tirar dúvida, poder compartilhar, poder, se quiser, nos marcar, estamos também à disposição, repostamos todas e é sempre uma honra estar com vocês. Então vamos lá, pessoal, modalidades de linguagem. Primeiro ponto importante, pessoal, sobre isso, é falar sobre a linguagem o quê? Verbal. Olha, o meu aluno, ele tem que tirar da mente aquele vírus, ele tem que tirar da mente aquela doença, que não é o Covid, tá bom? De que não verbal é o que não tem verbo e verbal é o que tem verbo. Não, não é isso. Vamos entender de uma vez por todas. Linguagem verbal é a que trabalha com palavras. E a linguagem não verbal é a que se abstém do uso de palavras. Então, de uma vez por todas, o meu aluno entenda. Se eu pegar uma mensagem, que essa mensagem use palavras faladas ou escritas, eu tenho linguagem verbal. Por exemplo, nesse momento, eu estou me comunicando com você por meio da minha voz. Eu estou usando o quê? Palavras. Além da voz, existem várias palavras escritas no texto. A escrita. Logo, eu estou usando a linguagem verbal. Por sua vez, a linguagem não verbal não é aquela que não tem verbo. A linguagem não verbal é aquela que não usa palavras. É a linguagem que se abstém do uso de palavras. E ela vai se expressar através de sinais, símbolos, signos, imagens, gravuras e por aí vai. Aqui vale aquele velho brocado, em que uma palavra fala, uma imagem, perdão, fala mais que 1000 palavras. Então, pelo amor de Deus, meu estudante, vamos ligar o modo Super Saiyajin nível 2. Trabalhei com qualquer mensagem que eu não uso palavras, que eu vou usar imagens, signos, símbolos e por aí vai. Eu não uso palavras, eu tenho linguagem de tipo não verbal. Agora, se ao revés, eu começar a usar palavras, seja palavras escritas, como nesse bilhete, seja palavras faladas, como na fala do professor Ortiz Coelho, eu tenho uma linguagem verbal. Lembrando que pouco importa ser verbo ou não, o que importa é ter palavras, verbal, e não ter palavras, que seria não verbal, tá bom? E aí na não verbal, galera, o conceito mais claro é esse, é a linguagem que não emprega palavras. Quando você trabalhar, pessoal, olha o nosso material na tela, quando você trabalhar com essa realidade, você trabalhar com essa situação de um texto que é sem, olha aqui, o uso de palavras e se baseia apenas nos signos, eu tenho uma linguagem não verbal.
E quais são, professor, as principais formas de manifestação? Desenhos, é só a gente pensar um pouquinho nas pinturas rupestres, se a gente pensar um pouquinho nas gravuras que são manifestas desde o período pré-histórico, tá bom? É só a gente pensar que uma das primeiras formas de manifestação de uma criança é através de desenhos, muito antes dela aprender a falar corretamente ou ela aprender a escrever, ela já rabisca em paredes, ela já rabisca em papéis, ela já adora rabiscar coisas que ela não poderia rabiscar, como o seu livro, por exemplo. Mas, enfim, isso é manifestação. O ser humano já se manifesta sem ser por palavras, muito antes de conhecer a palavra. Até porque na aula anterior, eu trabalhei com vocês que a comunicação sempre foi uma necessidade do ser humano, desde o período paleolítico até agora. E, inicialmente, ele se deu apenas através de gestos, pequenos rabiscos. E só muito tempo depois é que a gente desenvolveu o aparelho fonador, que é capaz de produzir 36 sons diferentes, que só no português fazem mais de 500 mil palavras. Mas muito antes da escrita, que o homem vai ter a primeira escrita cuneiforme na Mesopotâmia, este homem já se manifestava através de gestos, sinais, signos, imagens. Outro exemplo são as pinturas e, mais modernamente, as fotos. Quem nunca falou no selfie? O selfie é uma forma de comunicação. Quando você pega o celular, você vira para você o celular e tira uma selfie, e aí, como é que tá? Partiu? Isso também é uma forma de comunicação. Você está ali demonstrando que você está curtindo um dado momento. Uma foto sua pode falar muito mais do que 1000 palavras. Por uma foto eu posso saber o seu estado de humor, eu posso saber se você naquele momento está por alguma dificuldade ou não, eu posso saber se você está naquela situação, numa situação que revela alegria ou revela tristeza. Então, tudo é possível através de análise de uma foto. Então, quando você trabalha com as imagens em geral, aprenda isso, não se esqueça nunca, meu jovem mancebo, querido aluno. As imagens em geral, eu trabalho com o quê? Eu trabalho com linguagem não verbal. E aí a gente traz uma imagem característica, que é a imagem, galera, que está aparecendo aqui para vocês no círculo, que é esse rapaz. Observe que eu tenho um rapaz que está com as mãos para trás e com uma fita na boca. Se ele está com a fita na boca com a mão para trás, significa dizer que ele está proibido de falar. Ele está amordaçado. Aí tu vai lembrar daquela música, né? Tira esse cálice de mim, né? Esse cálice para sempre, né? Que é muito típica essa questão de mordaça de governos ditatoriais, de governos que não acreditam na democracia e que, consequentemente, querem calar as vozes em contrário. Mas quando você coloca, sem entrar nesse viés histórico brasileiro, a gente vai trazer para a questão interpretativa, a questão do signo, da simbologia. Quando tu trabalha com essa imagem, tem uma pessoa que está impedida de falar. Logo, de clara, eu já tenho que essa pessoa não pode se manifestar. Logo, essa pessoa está digamos assim, censurada. E você entendeu isso sem ter nenhuma palavra escrita. Você entendeu isso sem ter nenhum texto escrito. Você entendeu isso apenas, então, só a partir de uma imagem. Logo, é uma linguagem não verbal. Tá bom, galera? Tranquilo, meu querido aluno, que tudo sabe, que tudo está aqui para aprender mais um pouco. E aqui tem vários exemplos, né? Porque a própria vida em sociedade, ela pressupõe que algumas informações serão passadas de forma muito mais rápida, que algumas informações serão passadas de forma muito mais ativa. Então, por exemplo, quando um piloto de avião vai pousar um avião em Campinas, no aeroporto de Viracopos, tem várias formas de orientar esse pouso. A forma mais comum hoje é a comunicação eletrônica. Mas, se faltar energia ou tiver algum problema, eles vão para o modo antigo, o modo manual. Quando o modo manual, uma pessoa ia para frente lá da pista e ficava com as bandeiras acenando. Cada aceno daquele significa dizer que pode pousar, que não pode pousar, que tem que arremeter, que é subir de novo, que tem que dar outra volta. Enfim, cada um daqueles sinais que faz com a bandeira é um sinal que indica uma conduta que o piloto do avião tem que ter. E essa conduta não tem, por exemplo, quando o cara mandar uma carta ou mandar um texto, o cara lê. Não, só pelo sinal e pela necessidade de ver o sinal e já entender muito rápido para evitar um acidente, é fundamental. Então, a linguagem não verbal, ela também tem a característica de transmitir mensagem de forma muito mais rápida, transmitir mensagem de forma muito mais intensa, de forma muito mais acelerada e de fácil entendimento do que propriamente a linguagem escrita.
E aí temos algumas imagens, por exemplo, essa imagem aqui 2, eu vou até colocar aqui um sinalzinho para vocês verem sobre qual imagem eu estou me referindo quando eu trato de um especificamente. Ó, essa imagem aqui, essa imagem do cadeirante com o contorno azul, eu sei que significa atendimento preferencial. Se isso aqui vem numa vaga de estacionamento, eu sei que é uma vaga para deficiente. Se isso aqui vem na porta de um banheiro, eu sei que é banheiro para deficiente. Se isso vem numa cadeira, eu sei que é cadeira voltada para quem tem alguma deficiência, tá? Da mesma forma, essa moça de vermelho significa o quê? Banheiro feminino. Esse rapaz de azul significa o quê? Banheiro masculino, tá? Quando você vai nessas grandes cidades, você tem a chamada coleta seletiva, onde a coleta seletiva, que também está nas escolas, ela não coloca o nome, coloca só a cor. Eu sei que azul é papel, que verde é vidro, vermelho é plástico e amarelo é metal. Então, por essas cores, você já começa a entender, tá? Papel é azul, vidro é verde, plástico é vermelho e metal é amarelo, tá bom? Da mesma forma, isso aqui é muito comum nessas regiões que tem parques florestais, essa área de preservação ambiental, tá certo? Que isso aqui significa proibir acender fogueira. Eu vou acampar, eu vou passear, fazer um piquenique, mas é proibido acender fogueira naquela região porque era poluição ambiental, tá? É uma área que pode gerar incêndio, enfim. Então, cada um desses símbolos, ele tem um significado muito importante na vida social. Cada um desses símbolos, eles traduzem das comportamentos que têm que ser desenvolvidos ou são esperados das pessoas que vivem no meio social. E todos eles são símbolos, não são palavras. Logo, linguagem o quê? Não verbal. E a prova do Enem, galera, é uma prova de vivência. O que é uma prova de vivência? A prova do Enem é Exame Nacional do Ensino Médio, não é um vestibular, é um exame. Consequentemente, é uma prova que se propõe a ser mais prática do que teórica, a ser mais do dia a dia do que do decoreba sem sentido. Quando eu passei no vestibular, meu vestibular era tradicional, era decoreba puro, era saber as vírgulas dos livros, entendeu? Era realmente punk. O Enem não, o Enem vem com outra pegada. O Enem vem com uma prova maior, mais cansativa, mas uma prova que, em todas as áreas, ela almeja dialogar os conteúdos que são ensinados em salas de aula com a realidade daquele estudante de ensino médio. Tá? Então, é muito comum na prova de português ter algumas provas, algumas questões, que para tu acertar, para tu interpretar corretamente, tu vai ter que conhecer os principais símbolos da vida, tá? Tem uma questão maravilhosa que ela coloca várias placas de trânsito, né? E ela diz, ó, fulano de tal saiu de casa a tal horário, passou em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar para chegar no seu trabalho. Quais são as placas que possivelmente ele encontrou pelo caminho? Ou seja, a pessoa tem que saber o que significam as placas que tem na cidade. Outra questão também do Enem, muito legal, que foi até do Enem, que foi lançado assim que o Enem mudou, para os alunos verem como esse novo modelo da prova, que era assim, que era várias linhas de ônibus, linha amarela, linha azul, linha vermelha, linha verde, em que cada uma tinha uma rota específica e a pessoa tinha que sair de casa e ir para o colégio. E aí, quais seriam as linhas de ônibus que ela deveria pegar e em que sequência? Por quê? Porque nas grandes cidades, para chegar na escola no trabalho, eu tenho que pegar 3, 4 ônibus, ou metrô. Então, essas provas, gente, do Enem, ela tem essa pegada de ser mais prática, essa pegada de ser algo do dia a dia, algo da maioria da população que vai enfrentar aquela prova. Por isso que é muito comum cair questão de rede social, é muito comum cair questões envolvendo jovens, música, envolvendo filmes, envolvendo problemas do seu dia a dia como estudante de ensino médio, como a sua vivência. Tá? Tem uma questão do Enem, por exemplo, que perguntou uma vez quais caracteres caberiam no post do Twitter. A resposta era 144. Por quê? Porque o jovem está na rede social. E se o jovem está na rede social, ele tem que saber usar a rede social. Tá? Então, a gente não pode ser um homem isolado em uma ilha. É muito importante isso, tá bom, meu querido aluno? Então, vamos lá. Continuando isso aqui, a gente também pode trabalhar outras formas, são as imagens, tá bom? Che Guevara, né? Quando você pega o embate de Che Guevara, você já tem que interpretar o que pode significar Che Guevara. Che Guevara era líder da Revolução Cubana, Che Guevara lutava pelo socialismo, Che Guevara é um dos precursores da ideia comunista na América, tá bom? Então, o Che Guevara representa um ideal de comunismo e socialismo. Quando você pega a Débora Seco, magra, loura, dos olhos claros, você tem um padrão de beleza muitas vezes inalcançável.
um padrão de beleza muitas vezes imposto por uma sociedade que quer fabricar pessoas, quer fabricar estereótipos, e que muitas vezes pessoas acabam sendo levadas a problemas de saúde, como bulimia, anorexia, pelo fato de não se adequar nesse padrão de beleza. Mas é o padrão de beleza desejado pela sociedade brasileira, é esse. E aqui o Justin Bieber, né? Que você teria aí um ídolo teen, um ídolo adolescente, a questão daquele jovem que representa um ideal de música, um ideal de alegria, aquilo que de fato mexe com os jovens, como o RBD fez há 15 anos. Seria isso. E aqui tu tem um símbolo, por exemplo, do Seu Madruga, né? Que faz parte da enfermaria da gente, que representa o desempregado, que representa o cara que não consegue pagar suas contas, que representa a pessoa que está do lado mais ruim da roda do capitalismo, que é o rol do desemprego, o rol de morar de aluguel, o rol de criar sozinho sua filha, o rol de não ter como pagar suas contas e ter cobrado todo o tempo, tá toda hora na berlinda, enfim. Esse é, de fato, a representação do Seu Madruga, tá bom? Aqui eu coloquei um pouco de humor, mas seria isso. As esculturas também falam bastante. A gente tem aqui, por exemplo, o homem grego. Esse homem grego pensativo representa um movimento filosófico, cultural da Grécia Antiga, um movimento em que o homem grego, especialmente de Atenas, o cidadão grego, ele se ocupava da vida da cidade, a ideia de ser o berço da filosofia, de onde floresceram nessa ordem Aristóteles, Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles, a ideia do homem grego, homem racional, o homem que se desvincula das influências teocráticas e coloca o homem no centro de tudo, que vai servir de base para o pensamento renascentista que vai vir após o fim da Idade Média, tá bom? Então, tudo isso, olhando para isso, representa isso, tá? E aqui eu tenho o quê? Eu tenho a representação de um Buda. O Buda é uma corrente religiosa filosófica que prega o Nirvana, que prega que o homem é capaz, com a meditação, com a reflexão, chegar ao seu maior e melhor estágio de espírito, tá? Tudo isso é pregado pela cultura budista, que o homem pode encontrar dentro de si a própria paz e o paraíso e se desvincular das influências e limitações terrenas e por aí vai, tá? Miniaturas, temos o teclado, né, que é símbolo do forró raiz, símbolo do cãozinho dos teclados, que é o Frank Aguiar. Temos aqui também as esculturas que representam ideais dentro da cultura japonesa, Dragon Ball, que veio para o Brasil com um dos maiores sucessos de todos os tempos de desenhos. Então, a gente tem toda essa representação, a gente tem tudo isso que a gente traz através dessas imagens, que a gente traz através dessas representações, que significam, inclusive, bastante, tá bom? Significam bastante, são importantes porque revelam sentidos, revelam valores, revelam ideias, trazem significado e são linguagem não verbal, ok? E aí, galera, vamos mais exemplos. Olha aqui, Libras. O que é Libras? Língua Brasileira de Sinais. Quando você trabalha com a Libras, galera, que é uma revisão bem interessante que a gente está estudando, você trabalha com uma espécie de uso inclusivo da linguagem. Por quê? Porque o ser humano ele tem necessidade extrema de comunicação. Ele tem necessidade, por ser um ser cultural, de expressar a outras pessoas o que ele é, o que ele sente, o que ele pensa, o que ele faz. Essa comunicação, na maioria dos casos, é feita através da comunicação falada, da comunicação ouvida, comunicação oral, linguagem oral. E todavia, por questões genéticas ou por questões de acidentais, muitas pessoas perdem a capacidade de falar e ou de ouvir. E essas pessoas, automaticamente, são colocadas à margem do processo social de comunicação, do processo social de vida, do processo social de humanidade. E aí o que acontece? Para que essas pessoas sejam resgatadas, para que essas pessoas possam continuar a se relacionar, a se expressar o que pensam, o que querem, o que sentem, o que são, era fundamental que surgisse algo que fosse uma alternativa à comunicação tradicional. E aí surgiu o quê? As Libras, que é a língua brasileira de sinais, que é o fato de você poder se comunicar através de símbolos, tá? Por quê? Porque com esses símbolozinhos aqui, ó, você consegue permitir que as pessoas possam, de fato, se comunicar e dizer o que estão sentindo, entendeu? Dizer o que estão sentindo. E isso é importante,
Porque no passado, pessoas que tinham essa deficiência eram colocadas, trancadas dentro de um quarto, excluídas como o louco, aquele que está esperando a hora da morte, aquele que não tem como viver. E essa Libras devolve essas pessoas a dignidade, a possibilidade de viverem e superar esse preconceito, tá? Lembrando que a Libra é língua brasileira de sinais. Então, ela não é uma língua universal, ela é uma língua de sinais aplicada ao Brasil. Porque tu vai ter a língua americana, a língua italiana, a espanhola, a chinesa e por aí vai, tá bom? Aí uma pergunta, posso dizer que o conhecimento da linguagem não verbal é importante? O que tal conhecimento avalia em mim? É extremamente importante. Por que esse é importante? Porque a linguagem não verbal ela é importante porque boa parte da comunicação é através de imagens, de símbolos, de signos. Eu não posso, por exemplo, me limitar a apenas a língua escrita, porque existem várias outras imagens que podem me sugerir que são importantes para que eu compreenda o que acontece ao meu redor. Por exemplo, eu fui para o México, e quando eu fui no México, eu não entendia muitas coisas que estavam escritas em outra língua, mas pela imagem eu consegui perceber o que era porta de saída, porta de entrada, o que era banheiro masculino, banheiro feminino, tá entendendo? Eu conseguia perceber o que era aquilo. No cardápio, eu consegui perceber o que era a comida pela foto da comida, tá? E ela avalia em mim a minha capacidade de interpretação, a minha capacidade de raciocínio e a minha capacidade de entender os fenômenos que estão à minha frente. E é isso que o Enem quer de vocês. Quer que vocês olhem para uma imagem e consigam entender o que aquela imagem significa. Quer que vocês olhem para uma imagem e consigam perceber o que aquela imagem traz de importante para mim. O que aquela imagem diz sobre o mundo que eu estou inserido e qual o sentido, o significado que aquele símbolo traz à sociedade. Isso é muito importante, tá bom? E aí as principais formas de manifestação são: nós temos as formas clássicas, que são fotos, linguagem corporal e libras, e nós temos algumas formas mais recentes, que são as propagandas e as charges. A linguagem não verbal, obrigatoriamente, trabalha com isso. Formas clássicas, fotos, linguagem corporal, né, os gestos, as expressões faciais e as libras. E as formas mais recentes que nós temos atualmente são propagandas e chaves. O que acontece aqui? Na linguagem não verbal, sinais, a gente tem que entender os principais sinais que fazem parte da vida em sociedade. A gente tem que entender os principais sinais que estão inseridos nessa nossa vida social, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o quê? Proibido fumar. Essa aqui tem o quê? Lombada. Essa aqui do meio significa o quê? Atenção, cuidar da advertência. Essa aqui, os doisinhos, é pai amor. Essa aqui é legal e essa aqui é rock and roll. E aqui, por último, eu tenho um símbolo de força, um símbolo de união, uma mão pegando a outra, ninguém solta a mão de ninguém, em que você tem uma mão branca e uma mão negra, que seria a união de raça, a união de pessoas, independentemente de qualquer preconceito ou qualquer outra situação que levasse a essa não união, que levasse a essa não junção de esforços na busca do bem comum, não é verdade? E aí, voltando para o nosso slide, galera, a gente tem aqui também linguagem não verbal, Libras, que é a linguagem o quê? De integração. A pergunta que traz, é uma linguagem universal? Não, não é universal. Por que não é universal? Porque cada idioma tem sua versão em língua de sinais. Cada idioma tem sua versão, pessoal, em língua para surdos mudos. Então, a Libras é a língua brasileira de sinais, que é uma integração social, que é uma busca por recuperar aqueles que, por algum momento, questão genética ou de acidente, foram privados da comunicação tradicional, para que eles, de fato, possam desenvolver-se plenamente como ser humano, como pessoa. Mas ela não é universal, porque cada linguagem tem a sua, tá? Cada idioma tem a sua. Linguagem não verbal, corporal, importantíssimo. Pessoal, não é somente por meio de palavras escritas ou faladas que nós somos capazes de comunicar. Não. Mas o nosso corpo também fala, o corpo diz, o corpo grita, o corpo se coloca de forma extrema na vida das pessoas. O corpo diz nossos sentimentos. Você consegue saber pela expressão facial se a pessoa está confortável, se a pessoa está desconfortável, se a pessoa está preocupada, se a pessoa está tranquila, se a pessoa está com desejo, mesmo que sexual, por algo ou não. O desejo sexual, por exemplo, o corpo fala, o corpo fica calafrio, o corpo arrepia, o corpo treme, o corpo sente aquela vontade do outro corpo. O corpo sente isso.
E da mesma forma, como quando um dos parceiros não quer mais, o corpo também fala. O corpo não se movimenta mais como antes, o corpo não tem aquela pegada que tinha antes, o corpo fica frígido, fica frio, não é mais aquela coisa, não tem aquela troca de energia que antigamente tinha. Então, o corpo fala muito. O corpo é capaz de expressar afetos e expressar desafetos. Ou seja, o corpo também é uma forma de comunicação. Inclusive, galera, muitas vezes você pode dizer, eu tô bem no meu casamento, eu tô bem com meu marido, eu tô bem com meu companheiro, mas tu tá toda manchada, a mão tá machucada, teu olho tá roxo. Tudo isso mostra que tá sofrendo o quê? Violência. Então, o corpo fala. E tu pode dizer, eu tô muito infeliz, eu não tô feliz, tal, mas teu rosto é corado, tu só é alegre, tu só é sorridente, tuas expressões não dão a entender que tu sofre qualquer espécie de transtorno depressivo, porque teu corpo não fala isso. Então, a linguagem corporal é muito importante. Eu sou uma pessoa extremamente sensitiva. Então, pelo bom dia que a pessoa me dá, ou pela forma como ela fala comigo, eu já sei exatamente como ela está, pela expressão dela, pela forma como ela se porta, pelo caminhado dela, eu já consigo saber se está tudo bem ou se não está tudo bem com ela. E eu também sou muito transparente. Quem me conhece consegue perceber de cara se eu estou bem ou se eu estou com problema, tá? E aí a gente tem linguagem não corporal, né? Dança expressiva, que a pessoa se contorce todo, o balé, a dança indiana, o tango, a dança teatral, tudo isso. A dança é uma forma ativa de comunicação. A dança é uma forma ativa de expressão. Da mesma forma, expressão faciais, olha, você consegue perceber, galera, se a pessoa ela tá bem ou ela tá mal pela face dela, pela face dela. Olha aqui, essa pessoa aqui está com muita raiva. Essa aqui está sem entender nada. Essa aqui é olhar 43. Essa aqui está fazendo palhaçada. Esse aqui está no banheiro. Esse aqui está se achando muito bonito. Esse aqui está lesadão. Esse aqui tá bufado de raiva. E esse aqui tá pensando, como assim? Eu? Então, só pelas expressões você consegue entender claramente, galera, claramente o que cada um dele, o que ele está sentindo. E as expressões que são muito comuns na nossa face, elas foram transcritas, elas foram levadas para a internet através dos emojis ou emoticons, emojis. O que que isso você tem aqui? Os emojis que você coloca na conversinha nada mais são do que a expressão facial que você estaria fazendo se você estivesse conversando ao vivo em cores com aquela pessoa. Esses emojis nada mais são do que a expressão facial que eu faria se eu estivesse ali conversando com aquela pessoa, tá? Então, quando você coloca os emojis, aquelas emojis de carinha, de play, de estudioso, de chorão, de fazer silêncio, de preocupado, de não entender, de raivoso, de santinho, são as carinhas que você faria se você estivesse ali do lado da pessoa com a qual você manda aquela mensagem. Então, os emojis é um tipo de linguagem da internet, é um tipo de linguagem internetês, que é a linguagem não verbal de prisma corporal. Por que linguagem não verbal de prisma corporal? Porque eu estou usando uma imagem para expressar algo que eu seria expresso pelo meu corpo. Tá ok, meu querido aluno, tranquilo? Galera, essa foi a parte 1 da aula. Fiquem aí, curtam esse vídeo, não percam a parte 2, eu vou mandar material para vocês acompanharem e a gente se vê na próxima. Fiquem com Deus, fui!